Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bem-vindos ao canal Mais Valor, Menos Dor, né? Vocês já sabem, né? Quanto mais a gente se valoriza, quanto mais a gente se conhece, sabe como a gente funciona no mundo, como a gente pensa, sente e age, mais as coisas ficam fáceis pra gente. Não significa que não vamos sofrer, né? Vai doer, mas nós vamos saber lidar melhor com as nossas dores diárias, tá bom? E hoje eu trouxe aqui um conhecimento que vai ajudar a gente a se identificar, a se conhecer, né? E a saber, né, os lugares em que nós estamos escolhendo, né? As pessoas com que nós estamos lidando, se essas pessoas nos causam ainda mais dor emocional ou se essas pessoas elas são saudáveis para ter perto de nós. Isso serve para pessoas, serve para relacionamento, serve para ambiente familiar, né? Serve para ambiente profissional, para todos os lugares nos quais a gente possa avaliar e ver se aquele lugar ele é um lugar de conforto, um lugar de luz, né, de bem-estar, ou se é um lugar onde nós devemos evitar, onde devemos nos afastar, tá bom? O conhecimento que eu trouxe para vocês hoje é o conhecimento da análise corporal, que são os 5 traços de caráter, né, que eu venho trazer aqui hoje a forma deles pensar, sentir e de agir, né? Lembrando que todos nós temos esses 5 traços, tá? São eles o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Eles têm um nome feio mesmo, né? Mas não é um nome clínico, tá? Não é um nome de um diagnóstico, né? Por exemplo, o masoquista não é aquele que gosta de apanhar, tá? Embora ele leve esse nome, e o psicopata também não é aquele que gosta, né, de matar pessoas ou que faz esse tipo de coisa assim de psicopatia, tá bom? Então não lembrando que não são nomes clínicos, são nomes dados por Reich, né, um estudioso dessa linha, né, da análise corporal, onde ele deu esses nomes para que a gente possa identificar essas pessoas só de olhar para o corpo delas. Todos nós temos esses 5 traços em nós, porém, através da milinização do sistema nervoso central, o nosso corpo ele foi formado baseado nas nossas dores emocionais. Nós vamos entender um pouquinho à medida que eu explicar para vocês, tá bom? Então, algumas pessoas, por exemplo, eu fiz a minha análise, o meu deu que eu tenho mais o traço de rigidez e oralidade. Também o psicopatia, mas mais o rigidez, depois o oral, o psicopata, depois o masoquista e por último o esquizoide, tem bem pouquinho do esquizoide, 8%. Então ele é uma análise que é feita, onde existe o analista, ele olha para a pessoa, ele vai avaliando todos os pontos, né, do rosto, essa parte aqui do queixo, os olhos, né, olha todas as medições do rosto, desta parte toda aqui, das pernas, quadril, tá? É tudo analisado e distribuído em um gráfico. E aí nós temos uma porcentagem para cada um desses traços. Então, quando nós olhamos para um ser humano, nós conseguimos identificar como ele funciona e qual é a principal dor daquele ser humano, né? Para que a gente possa também tratar as pessoas com empatia, baseado também nas suas dores emocionais, tá bom? Então vamos começar com o traço de caráter esquizoide, né? O esquizoide é aquele traço de caráter, quando você olha para ele, a característica corporal dele é aquele bem magrinho. Pensa aí, aquele amigo bem magrinho, aquele filho bem magrinho, aquela amiga bem magrinha,
que come, 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 não engorda, todo magrinho, tem os ossinhos bem assim, tudo pontudinho, tudo mais, aqui assim tem a saboneteira mais evidente, sabe? Aquela pessoa bem magrinha, tem um rostinho miudinho, tem um corpinho esquelético, né? Assim, é bem magrinho. Então, esse é o formato de caráter esquizoide, tá? Ele é formado lá na fase da gestação até os primeiros meses de vida. Então, aquela mãe provavelmente, no momento que estava gestando esse bebê, sentiu uma insegurança, ou sentiu um medo, ou sentiu que não ia dar conta. E as células daquele corpinho, no sistema nervoso central, essa parte aqui assim, da cervical, onde acumula maior energia na cabeça, nessa fase, o sistema nervoso, na mielinização do sistema nervoso, as células desse corpinho entendeu que a mãe o rejeitou. Então, a principal dor dessa pessoa é a dor da rejeição. Sabe aquele amigo que do nada se isola, sabe? Do nada ele se afasta, não gosta de contato físico, tem, né, aquela repulsa assim meio de abraçar. Então, mães que têm os filhinhos assim bem magrinhos, não fiquem insistindo para ele abraçar, para ele, né, dar benção pro tio, dar benção pra tia, dar um abraço na avó. Esse tipo de criança, eles não gostam de contato físico. Geralmente eles vão ter entrada aqui assim, ó, tem muita entrada, usam óculos, às vezes tem um pouquinho de estrabismo, tá bom? Tem algum desviozinho ocular. Então, esse tipo de criança não gosta de contato físico, não forcem, tá bom? Então, é até bom a gente saber disso para a gente saber lidar melhor, né, com as crianças, com os adolescentes, com o nosso cônjuge, né, com o nosso namorado, marido, que seja, tá bom? Então, esse tipo de pessoa não tem muito do sentir, né? Quando nós vamos para a escala do sentir, ele não tem muito do sentir, ele é muito mais do mental, tá? Então, na mielinização do sistema nervoso central, se concentrou toda a atenção na cabeça. São aqueles seres humanos mais cabeçudinhos, tá bom? E tendem a ser muito criativos, eles agem com muita criatividade, são pessoas que são muito inteligentes, tá? Eles são muito espertos, muito ágeis, assim, no sentido do pensar, tá? Sabe aqueles filmes, assim, que você fala, meu Deus, como que pode um filme desse, assim, sabe, com todas essas cenas, como pode alguém ter pensado nisso? Foi um esquizoide, provavelmente, tá? Ele é muito criativo e o que você pedir para ele criar, ele vai ser excelente, tá? Só que ele precisa de isolamento, ele precisa de caverna, não gosta de contato físico, tá bom? Então vamos respeitar os esquizoides. O oral, provavelmente, do nascimento até os 18 meses de idade, tá? Então, na fase oral, por isso o nome oral, tá? Na fase da oralidade, em que ele estava experimentando através da boca o mundo, né? Então, é aquela criança assim que você pode dar até um pedaço de sabão na mão dele que ele vai e bota na boca. Fase da oralidade. Então, esse corpinho, em algum momento, a necessidade dele pode ter sido ou pela falta ou pelo excesso. O que significa isso? Pela falta a mãe já tinha dado mamar, já tinha dado banho, já tinha trocado a fralda, o bebê já estava todo bem, começou a chorar, a mãe estava, vamos supor, fazendo uma comida, não foi lá naquele momento, porque o neném já estava com todas as necessidades atendidas. Só que tinha uma etiqueta que estava incomodando ele. Pode ser isso, tá, gente? É só uma suposição, tá?
E aí ele se remexeu, porque ele queria que aquela necessidade dele de tirar aquela etiquetinha fosse atendida, mas não foi, porque a mãe não, né, estava ocupada, ela ia lá. Só que ela já tinha atendido tudo, então ela falou assim, não, daqui a pouquinho eu vou lá. E aí esse oralzinho, ele fica chorando no berço. Então ele entende que ele foi abandonado. Então ele vai ser um oral pela falta. Ele não foi atendido, ele não foi lá e não fizeram algo por ele. E o oral por excesso é aquele em que ele chorou porque estava com a etiquetinha incomodando, né? Vamos colocar assim. A mãe foi lá e deu a mamadeira. A mãe achou que era mamar, mas não era mamar, era outra coisa. Às vezes não era etiqueta, mas era fralda. Então, ele sente a dor do abandono na necessidade não atendida pelo excesso, né? Excesso de atenção. O oral pela falta vai ser aquele oralzinho que geralmente tem uma barriguinha proeminente, é bochechudinho, tem, né, os lábios carnudos, o olho mais redondinho. Então, assim, eles são mais arredondadinhos e tem a pele macinha, sabe? Ele é o falso magro, é o pela falta. É o falso magro, é aquele que ele é molinho, não tem muito tônus muscular, tá? E tem uma barriguinha proeminente, mas ele não é redondinho. Esse é o oral pela falta. E tem o oral pelo excesso, que é aquele mais no estilo assim do corpinho do Jô Soares, né? E aí ele fica mais fofuchinho no inteiro, né? Ele fica mais arredondadinho no inteiro, no corpinho inteiro, tá? Esse é o oral pelo excesso. Como ele se sente? Ele sente muito, tudo muito aflorado. É aquela pessoa que quando vai contar alguma coisa assim que fizeram com ela, ela desaba a chorar. Então tudo dele é muito em excesso, tudo dele é muito emotivo. Ele sente muito, tem, né? Ele capta muitas sensações. Como ele pensa, ele é mais do sentir, então ele não é muito do pensar, do jogar para a razão, nada disso. Ele é muito do sentir, então ele sente e leva tudo para o sentimento. E leva tudo para o pessoal, né? Então, como ele age no mundo, é aquela pessoa assim que se alguém passar e não falar bom dia, ele já começa, ai meu Deus, será que eu fiz alguma coisa? Ai, por que não falou comigo? Sabe? Aquela pessoa assim que leva tudo para o pessoal. A dor maior desse traço é a dor do abandono, porque ele se sentiu abandonado. Lembra que lá atrás, né, lá nos seus até os 18 meses de vida, ele não foi atendido na sua necessidade, então ele sentiu, né, na mielinização do sistema nervoso central, que ele foi abandonado pelos seus. E o recurso que ele vai usar vai ser esse corpinho todo fofinho, para que ninguém o abandone, para que as pessoas fiquem perto e queiram estar perto. É uma pessoa extremamente cativante, comunicativa. O recurso que ele vai usar é o recurso da comunicação. São excelentes comunicadores, né? E vamos agora para o psicopata. O psicopata, ele é dos 12 meses até os 30 meses de idade. É aquela criancinha que ele falou uma palavrinha e balançou o bracinho. Aí à noite o pai chega e a mãe quer que ele repete para mostrar para o pai. Ah, pode ser para qualquer outra pessoa, tá, gente? É só uma explicação para a gente poder entender. Mostra de novo o que você fez para a mamãe e para o papai. E aí a criança ela sente na mielinização do sistema nervoso central a dor da manipulação. Ela sente que para ela ganhar amor, ganhar carinho, ganhar atenção, ela precisa dar algo em troca. Então ela vê o mundo desta forma, né? Para eu ter, eu preciso dar. Para eu dar, eu preciso ter. Então ela começa a ver o mundo em utilidade. Ela vê o mundo assim, ó,
como que é o formato do corpinho dessa criança? É aquele formato mais larguinho em cima e mais fininho embaixo, né? Ó, é assim, as perninhas são mais fininhas e aqui em cima é maior, mais largo, né? Tem a ver com a manipulação, tem a ver com a gesticulação, tem a ver com eu manipulo, logo eu existo, né? Eu contorno a situação, eu consigo fazer com que façam sem eu ter que botar energia nisso. Eu só manipulo para que façam. Então, assim, são excelentes líderes, vendedores, tá? E eles vê utilidade nas pessoas e são olhares assim muito avaliadores. São pessoas que são muito avaliadoras, avaliam tudo o tempo todo. Se a pessoa é útil para ela, ok, senão ela não é daquele muito de sentir, né? Ele racionaliza muito as coisas na questão da utilidade, vê utilidade nas pessoas, tudo bem, se não vê, se afasta, tá? E se sentir manipulado, é uma pessoa que tende a se afastar, tende a ficar muito triste com isso, tá? Não tem muito da execução porque as perninhas são fininhas. Então, são pessoas que falam muito bem, gesticulam muito bem, convencem outras pessoas a fazerem, tá? Mas não são muito do fazer, são muito do falar, né? Tem muita manipulação, persuasão e consegue fazer com que outros façam. Então, são excelentes líderes, tá bom? Nós temos o masoquista, né? Que é o masoquista, é da fase anal, tá? É de quando o bebê, né, a criança, começa a fazer xixi e cocô. É a fase do desfraude, a fase que eles estão aprendendo a colocar para fora no vaso. E às vezes escapa, né? E sai na fralda, sai na roupinha. Então, o que acontece? Às vezes, um adulto, a mãe ou o responsável que seja, dá um grito, a criança estava segurando ali para poder fazer no vaso, não conseguiu, aí soltou, que ele não teve aquele controle, né? E aí fez na calça e a mãe grita ou a mãe fala alguma coisa nervosa, a criança se sente na mielinização do sistema nervoso central, a dor da humilhação, tá? Então, é dos 30 meses até os 42 meses, esta fase. Então, quando a criança se sente profundamente humilhada, e aí o que tende a acontecer, né, é que este corpinho ele vai se formar todo presinho, todo troncudinho, todo é como se ele estivesse travado. Eles são crianças, são adultos e crianças geralmente com o bumbum assim mais para dentro. São troncudinhos, assim, as pernas são da mesma grossura que aqui em cima e eles são quadradinhos, não tem cintura, eles são todo quadradinhos e as pernas são bem largas, sabe? Parece um tronco de árvore, assim. A impressão que ele tem é, quando você olha para ele, preciso segurar, tá? A frase dele é: resisto, logo existo. São pessoas extremamente resistentes, são pessoas que têm muita força, muita cautela, muita atenção, muita lealdade, tá? São excelentes amigos. Você pode confiar, esses quadradinhos aí é difícil que eles soltem um segredo. Se você falar para ele é segredo, ele segura e é muito leal, né? São pessoas extremamente leais. Eles sentem que eles têm que dar conta de tudo, até das expectativas alheias, né? Então, são pessoas que provavelmente desenvolvem aí uma grande chance de ter dependência emocional, porque quer que as pessoas, quer suprir a expectativa das pessoas, né? Quer com que a expectativa do outro a respeito de si ocorra, tá bom? Então, eles são daqueles do corpinho mais quadradinho, eles agem com força, cautela, atenção e lealdade, né? E
A dor dele é a dor da humilhação, né? Como eu já disse no início. Então, ele se sentiu muito humilhado. Então, ambientes em que faz com que ele se sinta humilhado constantemente são ambientes que causam muita dor, não são ambientes legais. Relacionamentos também, que a pessoa fique humilhando também não é legal, né? E o recurso que ele usa para que ele não se sinta mais humilhado é preparação, planejamento. É extremamente cauteloso, extremamente atencioso nos detalhes. Então, são pessoas organizadas, metódicas, que gostam de planejar, que gostam de planilhas, né? Então, são excelentes aí na organização, tá bom? Temos também o quinto traço de caráter, que é o último, que é o rígido. O rígido, ele ama aparecer. A frase do rígido é: venço, apareço, logo existo. Venço, logo existo. Foi dos 42 aos 72 meses, né, até os 7 anos mais ou menos de idade, onde ele, ali na mielinização do sistema nervoso central, na região ali íntima, ele, ele começa a observar que o mundo, ele tem pares, né? O mundo, ele é organizado em pares. Todos os animais, todos os seres humanos têm um par. E eu, né? E o papai tem a mamãe, o vovô tem a vovó, o titio tem a titia, o amigo tem ali a amiguinha. E eu? E aí ele começa a buscar um par para ele. Como ele já conhece, né, no caso da menina, o papai, ela escolhe o papai. E no caso do menino, como ele já conhece a mamãe, então ele escolhe a mamãe. Eu quero a mamãe para ser meu par. E a menina, eu quero um papai para ser meu par. O complexo de Édipo que Freud falava, né? E aí surge uma dor muito profunda, né? A dor da traição, da exclusão ou da troca. Porque o papai já é da mamãe e a mamãe já é do papai. Então ele fica ali a ponta fraca do triângulo. Não me escolheu, obviamente, né, gente? Não faz sentido o pai escolher a filha ao invés da mulher, né? E aí ele sente essa dor muito profunda, que é a dor da traição, da exclusão ou da troca, né? São pessoas que tendem a trair, a serem traídas, a trocar ou serem trocadas, a excluir ou serem excluídas, tá bom? O formato do corpo, né, do rígido ou da rígida, é aquele corpo mais assimétrico. É aquele corpinho onde os ombros é mais ou menos na mesma altura do quadril, existe uma cintura, sabe? É o famoso corpo violão ou ampulheta, tá? Então, existe uma separação ali também, do coração para o sexo. São pessoas que não conseguem se envolverem muito na parte sentimental e sexual. Se ele está envolvido sentimentalmente, ele não está envolvido sexualmente. E o contrário também, se está envolvido sexualmente, ele separa um pouco do sentimental, tá? São pessoas que não têm muita dificuldade em confiar, em se entregar por inteiro, sentimentalmente e sexualmente, tá? São pessoas que separam amor e sexo. Elas também veem o mundo em triângulo, né? Então, assim, estou num trabalho, acho que não estou executando como deveria. E aí começa a procurar outro trabalho, outra coisa para fazer. Porque ela sente que ela tá ali fraca. Então, para que eles não me demitam, eu mesma vou arrumar outra opção para que eu mesma saia, né? Para que eu não seja nem trocada, nem excluída e nem traída. Então, são pessoas que triangulam em todos os ambientes, tá?
Pode ser no ambiente familiar, pode ser no ambiente amoroso e no trabalho também. Às vezes tem mais de uma profissão, né? Porque sente ali que não pode ficar sem nada, né? Não pode ficar só com uma opção, tem que ter outra opção. Eu tô rindo aqui porque eu sou rígida, né? Eu sou 28% rígida e 27% oral. É uma briga, né? Porque a oral é toda tranquilona, é toda zen, gosta de prazer, né? De comida boa, gosta de relaxar, gosta de toque, né? E a rígida já é toda perfeccionista, toda certinha, triangula, né? Eu tô rindo porque eu tenho duas profissões, né? Eu trabalho na escola e trabalho no salão de beleza, quer dizer, totalmente diferente, assim. Como que tem a ver, né, gente, o funcionamento? Como que é legal a gente saber disso, porque aí a gente sabe os ambientes em que são bons pra gente. Bom, gente, esses são os traços de caráter. O caráter esquizoide, o caráter oral, psicopata, masoquista e rígido. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se identificado. E eu vou gravar mais vídeos aí falando de cada um, tá? Perdoem aí os latidos da Belinha, que ela já começou ali, ó, a latir sem parar. E eu te vejo no próximo vídeo, tá bom? Grande beijo!